Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Peterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com o programa Conexão aqui na 107.1, a Rádio da Família. Bom dia você que está em casa finalizando seu almoço ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia você também que está percorrendo a BR-262 ou as rodovias que cortam a região serrana capixaba. Sejam bem-vindos ao programa Conexão. E hoje vamos falar sobre anestesia e intervenções cirúrgicas. A anestesia, tradicionalmente, significa a condição de ter a sensibilidade, incluindo a dor, bloqueada ou temporariamente removida. Isso permite que os pacientes passem por cirurgias e outros procedimentos sem a angústia e a dor que experimentariam de outra maneira. Esse procedimento surgiu há mais de 170 anos nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira anestesia foi realizada em 1848 no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E se falamos de anestesia, também falamos de cirurgias. No Brasil, entre janeiro e setembro de 2021, foram realizadas cerca de 2.700.000 cirurgias, uma alta de 1,3% em relação ao mesmo período de 2020. Foram, em média, 300.000 cirurgias por mês. Porém, esse número é menor do que o registrado em 2019 devido à pandemia da Covid, quando muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Além de anestesia e de cirurgia, vamos falar também hoje sobre um novo conceito para cirurgias, que é o Hospital Dia. Nossa convidada para essa conversa é a doutora Maria Luzia Vargas Pinto, médica anestesista e diretora do Hospital Dia Venda Nova do Imigrante. Doutora Maria Luzia tem 31 anos de experiência na medicina, atuando há 29 como anestesista. Doutora Maria Luzia, muito obrigado pela participação. Seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio e toda a comunidade da Rádio FMZ e região em volta, né? É um prazer estar aqui falando sobre Hospital Dia, sobre anestesia. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora, e antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos. Conexão. Apresentação: Edésio Peterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre anestesia e intervenções cirúrgicas. Nossa convidada é a doutora Maria Luzia Vargas Pinto, que é médica anestesista e também diretora do Hospital Dia Venda Nova do Imigrante. Doutora Maria Luzia, vamos começar a nossa conversa com a senhora se apresentando aos nossos ouvintes, caso alguém ainda não te conheça. Eu sou filha de Conceição do Castelo, fiz escola pública em Conceição, depois fiz faculdade na UFES, né, na Universidade Federal, fiz o meu curso de medicina, trabalhei em Venda Nova em 1991, no Padre Máximo, e Conceição do Castelo também, e em 92 eu fui embora fazer residência de anestesia, fiz no Hospital Agarram, Asa Norte, em Brasília, e retornei para Venda Nova em 94, a convite de uns colegas médicos, Dr. José Luiz, doutora Ana Lúcia e o próprio Francisco Zandonadi, que era o presidente do hospital na época. Francisco, nosso Chicão aqui? Nosso Chicão aqui. Ah, legal. Então a minha primeira conversa para voltar para a região foi com ele, e quando eu cheguei em Venda Nova já era o Dalton Perim o presidente. Então foi a convite desses colegas e dessas duas pessoas, Chicão e Dalton Perim. E eu queria voltar por ser da região, e meu filho precisava de uma região de clima frio. E aí permaneci trabalhando no Hospital Padre Máximo até 2017, quando eu também trabalhei em Conceição do Castelo, como anestesista muitos anos, fui secretária de saúde em Conceição, fui diretora técnica e clínica do Hospital Padre Máximo muitos anos, trabalhei na Prefeitura de Venda Nova como clínica geral, e em 2017 decidi ir para Vitória, trabalhar na Cooperativa de Anestesistas do Espírito Santo, onde trabalho até hoje. Hoje eu trabalho só no Hospital Infantil de Vila Velha, no IMABA,
e no Hospital Infantil de Vitória, no pronto-socorro do Milena Gotardi. Mas trabalhei em outros hospitais da cooperativa. Adorei trabalhar com criança, então priorizei meu atendimento lá em Vitória só em hospital pediátrico. Ano passado, a convite de uma colega, decidi vir para Venda Nova montar esse hospital dia. E aí estou aí. Então, doutora, são aí 29 anos na área da anestesia. E eu começo a nossa entrevista com essa pergunta: o que é essa tão famosa e tão falada anestesia? Então, a anestesia é uma ausência reversível da consciência e da sensibilidade de uma parte do corpo ou de todo o corpo. Parte do corpo quando é anestesia regional e de todo o corpo quando é anestesia geral, né? Na anestesia geral, a amnésia, né? Além da analgesia, da falta de resposta, da perda dos reflexos. Então eu falo que o anestesista, ele é o seu anjo da guarda. Ele cuida do paciente desde antes da cirurgia, durante a cirurgia e no pós-operatório. Então, esteja sempre perto de um anestesista dentro de um hospital. E o anestesista, ele também é um médico, né? Sim, ele é um médico. Ele faz o curso de medicina 6 anos. Depois ele faz uma prova para residência médica, onde o período mínimo são de 3 anos. E quando ele quer fazer uma subespecialidade, ele faz mais anos aí você faz uma prova de título como especialista, que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia e pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. E isso é registrado no CRM, a especialidade da gente. Maravilha. E, doutora, para quais casos é indicado a anestesia? Esse é um trabalho que ele é limitado ao ato da cirurgia ou não? Não. O anestesista não é só para cirurgia. Ele acaba atuando, né, em outras situações, mesmo que não sejam situações dolorosas. Como exemplo, em sedação para exames de imagem. Exame de ressonância, exame de tomografia em criança, a ressonância para criança e para pessoas que têm pânico do exame, para endoscopias, colonoscopias. Então, qualquer exame que precisa de uma sedação tem de ser feita com a presença do anestesista. Então, além dessas cirurgias, dos exames para tratamento de dor crônica, é o anestesista que faz esse tratamento. Também ele é professor, atua, né, na educação, nas faculdades e na residência. E também faz cuidados paliativos na UTI e mesmo nessas situações de que o paciente queimado está em tratamento no hospital, exemplo, hospital infantil, precisa do anestesista para fazer a sedação para esse paciente tomar o banho e ser feito o curativo. Então, ele é um profissional que atua muito além da sala de cirurgia. Ótimo, doutora. E quando nós falamos em receber uma anestesia, há uma preparação que deve ser feita, há um protocolo a ser seguido? Como isso acontece? Então, toda cirurgia, ela precisa ser feita com segurança. E a segurança, ela começa com a consulta pré-anestésica. Então, o paciente que ele é agendado, que ele é, né, uma cirurgia programada, o paciente deve fazer a consulta pré-anestésica. Hoje, isso já é obrigatório. A resolução, ela existe pelo Conselho Federal de Medicina desde 2007. Mas, assim, a obrigatoriedade acontece assim, há uns 2 a 3 anos. Uma coisa que eu quero colocar aqui, com respeito à saúde pública de Venda Nova, é que em 2007, 2008, quando a resolução foi recomendada, a Secretaria de Saúde do município implantou esse consultório de pré-anestésico, pagando para o usuário do SUS fazer a consulta. Então, desde 2007, Venda Nova tem esse serviço no serviço público. Isso é uma evolução, né? Se você for comparar com outras cidades. Lembrei disso, achei importante colocar. Sim, com certeza. Para destacar a nossa saúde pública também, né? É uma característica que Venda Nova sempre atentou, assim, a resolução relacionada à saúde, né? Sim, na época eu apresentei essa resolução para o secretário de Saúde, que era o Fernando Altué, e ele implantou de imediato esse serviço. Maravilha. Então, a consulta pré-anestésica, ela deve ser agendada. O ideal é que ela seja de 7 dias a 1 mês antes do procedimento. Isso não tem, assim, nada fixo. A gente tem... não há lugar que fala que deve ser assim, mas o ideal é que seja até 7 dias antes da cirurgia. Por quê? Porque você ali na consulta pré-anestésica, você vai identificar o paciente, ver as cirurgias que ele já fez,
vê as complicações que ele possa ter tido, vê as doenças que esse paciente tem, que ele já tem, e analisa os exames pré-operatórios que o cirurgião pediu. Nesse ali, você pode precisar de pedir um parecer de um outro especialista ou repetir algum exame. Por isso, deve ser feito nesse período, assim, ideal, até 7 dias antes, e não na véspera, não na hora, né? Para você evitar de suspender o procedimento, evitar o centro cirúrgico parado, evitar o paciente ter aquele desconforto que suspendeu na hora, e orientar o paciente como é que vai ser seu procedimento, orientar a questão do jejum, orientar quais medicamentos ele pode tomar no dia da cirurgia e quais ele não deve tomar, verificar qual medicamento ele tem alergia, né? E anotar naquela ficha, porque não precisa ser o mesmo anestesista que faz a consulta. Então o anestesista lá na hora da cirurgia vai estar visualizando a alergia que ele teve. Você analisa a via aérea desse paciente, se ela é difícil, se ela é fácil. Se ela é uma via aérea difícil, o anestesista, na hora que vai anestesiar, ele já prepara toda uma estrutura para uma via aérea difícil. Ele te atende antes do procedimento, antes de você internar, no dia da cirurgia, quando você chega na sala, é ele que te recebe, e ali ele vai monitorizar o paciente, ele vai corrigir as alterações metabólicas, ele vai prevenir infecção, ajudar a prevenir a infecção, porque é ele que faz o antibiótico no paciente no período correto que o cirurgião precisa ou que o hospital preconiza, né? Ele repõe perdas de sangue, perdas de líquido. Então, ele repõe a questão do paciente estar sentindo frio, então a hipotermia, se está com hipertermia. Ele evita lesões de mau posicionamento do paciente, porque se você posiciona ele mal, ele vai ficar comprimindo um nervo ali muito tempo, e aí pode sair com uma lesão neurológica depois. Então isso tudo é o anestesista que faz. No pós-operatório, é ele que controla a dor e eventuais intercorrências no pós-operatório, tipo um vômito, não consegue urinar. Então é ele que fica acompanhando esse paciente no pós-operatório. Então, e o paciente que está com dor crônica, ele trata esse paciente, né, faz o tratamento de dor crônica. O paciente está com câncer, também atua na terapia intensiva como anestesista e pode atuar como intensivista também. Ótimo, doutora. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre anestesia e intervenções cirúrgicas. Nossa convidada é a doutora Maria Luzia Vargas Pinto, que é médica anestesista e também diretora do Hospital Dia Venda Nova do Imigrante. E doutora, no ato assim da cirurgia, quais são as formas da gente receber essa anestesia? É respirando, é por inalação, não sei se é esse o termo que se usa, ou não, é por uma injeção? Muitas falam que as mulheres grávidas levam uma injeção na coluna de anestesia. Isso é verdade? É senso comum? Como é que funciona? É verdade. Temos vários tipos de anestesia. Temos anestesia geral, que ela é inalatória, que é essa que você coloca a máscara e começa a respirar. Temos a anestesia venosa, que é pela veia. Então, temos anestesia balanceada, que ela é venosa e inalatória, que é muito comum o uso desta. Temos anestesia venosa total, que é só na veia. Temos o bloqueio regional, que é um bloqueio só de um braço, ou um bloqueio só de uma perna. Então, que é o bloqueio regional. Temos a anestesia, o bloqueio de uma parte do corpo, que é esse é o da mulher, que é a RAC, anestesia, que você faz na coluna. Então você vai estar anestesiando da cintura para baixo, do peito para baixo, que tanto é a RAC, que a gestante toma para fazer a cesariana. Temos também a peridural, são as duas que são na coluna, tá? Essas são bloqueios regionais, que a gente chama. E temos anestesia local, aquela que você infiltra só no localzinho. Tá. E quem avalia qual que vai ser usado é o médico, né? Eu, como paciente, não posso escolher que tipo de anestesia eu gostaria de receber. Você não pode decidir, mas você pode conversar com o anestesista e deve ajudar o anestesista a decidir a melhor para você. O anestesista sabe qual que é a melhor, mas o paciente pode sim conversar e discutir a técnica, sim. Olha, eu prefiro tal anestesia, por isso, por isso e por isso. Ele pode, ele deve fazer isso. Agora, o anestesista, se decidir que aquela técnica não é a melhor, ou então tem uma contraindicação,
ele vai explicar para o paciente, olha, Désio, você não pode tomar essa anestesia, por isso, ou não é a melhor para a sua cirurgia, mas ele pode sim conversar e questionar, e é bom isso. E eu também, uma prática que eu uso muito é conversar com o cirurgião, qual a técnica anestésica que ele prefere. Um exemplo, uma apendicectomia, uma cirurgia de apendicite em um adulto, você pode fazer a RAC, essa da gestante. E você pode fazer anestesia geral. Todas as duas são boas anestesias. Mas há cirurgião que só gosta da anestesia geral. Então eu sempre converso, para trabalhar em consenso. Perfeito. Doutora, falando então sobre cirurgia, né, continuando nesse assunto, além das cirurgias tradicionais, realizadas em centro cirúrgico de grandes hospitais, hoje nós temos um novo conceito relacionado a isso, que é o conceito de hospital-dia. É um conceito novo, principalmente para nós que estamos aqui no interior. Aí eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse novo conceito de cirurgias. Sim, nós vamos falar então primeiro da anestesia ambulatorial e aí a evolução dela com o hospital-dia. A anestesia ambulatorial, ela pode ser geral, pode ser local, pode ser combinada, como nós já falamos, e pode ser um bloqueio, tanto para intervenção cirúrgica, como para exames diagnósticos, exames terapêuticos, né? Mas esse paciente, ele não precisa internar. Então, por isso que ele é chamado ambulatorial. Ele não precisa pernoitar no hospital. Ele interna só durante o dia. Eu corrigi, falei que não precisa internar, ele não precisa pernoitar. Então, considerando a grande evolução que a anestesia teve nos últimos anos, no que diz respeito às técnicas anestésicas, às drogas anestésicas novas, a monitorização mais adequada, que evoluiu muito nos últimos 30 anos, a monitorização permitiu, então, você realizar uma anestesia com mais segurança. E aí surgiu, né, a questão da cirurgia ambulatorial, e que nos Estados Unidos eles faziam essas anestesias ambulatoriais com prédios anexos aos hospitais. Depois, não me lembro o ano, 1970, na década de 70, 2 anestesistas nos Estados Unidos montaram um centro cirúrgico ambulatorial fora, separado do hospital. E que foi assim um sucesso. E isso foi se desenvolvendo a nível de mundo. No Brasil, assim, cresceu muito a partir de 1980, né, principalmente São Paulo. Agora, com o evento da Covid, em 2020, né, aí todo mundo passou a não querer mais ficar internado e não ter vaga, né, nos hospitais, os leitos serem bloqueados para cirurgia, para UTI ou para cirurgias de alta complexidade. Então, houve esse crescimento no país. Do hospital-dia. A definição do hospital-dia é um espaço intermediário entre um consultório e um hospital geral. É um espaço que você fica internado por horas até 12 horas. Isso é um hospital-dia. Se é um procedimento muito pequenininho, tipo assim, eu vou colocar um DIU, né, que as mulheres usam muito aí para esterilização ou para sangramento. Então o paciente vai ficar ali 1 hora depois do procedimento só. Estando bem, já urinou, já comeu, não está vomitando, está sem dor, vai embora. Um procedimento maior, tipo uma adenoide ou cirurgia de adenoide com amígdala, que já tem mais risco de sangramento, aí o paciente já fica umas 8 horas ali internado para poder ir embora. Então, o conceito é esse, é uma internação de até 12 horas e que não precisa pernoitar no hospital, esse é um hospital-dia. E o hospital-dia ele é indicado para alguns procedimentos, não são para todos. São para procedimentos de pequeno e médio porte. O que são os pequenos e médio porte? São aquelas cirurgias mais simples, com menos sangramento, que não tem infecção no local. São os pacientes rígidos, saudáveis ou controlados da sua doença. Quais cirurgias eu posso fazer no hospital-dia? Uma fimose, uma hérnia, colocação de um DIU, uma curetagem semiótica, um cisto de Bartolini, uma cirurgia de adenoide com amígdala, um septo, desvio de septo nasal, porque são cirurgias com pouco sangramento, a não ser que tenha uma complicação, mas que não é o comum. Cirurgia de hemorroida, uma cirurgia de fissura anal, as hérnias, nós já falamos, a hérnia umbilical, a hérnia inguinal, as hérnias de um modo geral. Plástica, né, plásticas menores, não posso fazer uma mama com abdômen no hospital-dia, não. Uma plástica pequena, uma orelha, né, uma
pálpebra, implantes dentários, extração de dentes em crianças. Aliás, é um meio que está crescendo muito a procura por anestesista, essa área dos dentistas, né? Porque o paciente não quer sentir dor, o paciente quer conforto, e o dentista também quer trabalhar com mais segurança e com mais comodidade. Então, eu não falei todas as cirurgias, porque a lista é enorme. Tem algumas cirurgias ortopédicas, tem as cirurgias oftalmológicas, que todas podem ser feitas no hospital dia. As cirurgias urológicas, além da fimose você pode fazer biópsia de próstata, vasectomia. Vasectomia é totalmente indicado você fazer anestesia local com uma sedação. Então a vasectomia, né, que é para o homem não ter mais filho. A varicocele, que é uma cirurgia também urológica. A hidrocele, que é aquela cirurgia que tem o líquidozinho no testículo. Ainda assim, há outros pontos positivos do hospital dia que a gente pode pontuar? Com certeza. O breve retorno para casa. Isso é muito importante para a criança, para o idoso e para as pessoas especiais, com deficientes mentais, por exemplo, que eles ficam apavorados de ficar fora do espaço deles, né? Então o hospital dia ele vai ficar num ambiente que não parece hospital, que está acompanhado, e ele pode voltar em casa logo. Então, pacientes especiais, excelente, criança, idoso são os mais beneficiados. Menor risco de infecção, porque ali você não interna paciente com infecção. É só o paciente rígido, o paciente, né? Então, esse eu acho que é o fator mais importante. É menor risco de infecção. Não quer dizer que ele não vá ter, mas a possibilidade dele ter é mínima. Mais comodidade para o acompanhante e para o próprio paciente. Alta resolução, tipo assim, como é que eu faria? Agilidade no tempo do cirurgião e do paciente, porque você chega e seu paciente já está na sala, não tem aquela demora de agendamento, porque são menos pacientes, é menos circulação de gente. Então, o médico otimiza o tempo do cirurgião e otimiza o tempo do paciente e do familiar que está acompanhando. Eu acho também um fator muito importante para o médico essa questão da otimização do tempo. Então, a questão da rapidez para poder estar chegando, fazendo a internação, e rapidez também na alta. Ele não precisa ficar né? Porque tem menos paciente, tem menos gente, tem menos circulação de gente. E eu considero assim, esse um dos fatores mais importantes. Para mim, risco de infecção menor, conforto, comodidade e otimização do tempo. Realmente, doutora, são muitos benefícios de uma cirurgia realizada em um hospital dia. Nós vamos dar mais uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas já voltamos com o programa Conexão. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, recebendo a doutora Maria Luzia Vargas Pinto. Já conversamos sobre anestesia, sobre cirurgia e agora estamos conhecendo um novo conceito para cirurgias, que é o Hospital Dia. Nós então já temos em funcionamento esse Hospital Dia, Venda Nova do Imigrante, aqui no nosso município, certo? Certo. Há quanto tempo já, doutora? Então, o Hospital Dia, ele fez 1 ano agora em junho, né, que abrimos. Abrimos em junho do ano passado. E lógico que a nossa divulgação tá pouca, tá devagar, então muita gente não conhece ainda. Mas nós fizemos a nossa primeira cirurgia em 29 de junho de 2021, tá? E para você abrir um hospital dia, abrir um centro cirúrgico para fazer cirurgias, existe toda uma segurança, que é fiscalizada pela Vigilância Sanitária Estadual. E nós, antes de abrirmos, recebemos a visita das técnicas da vigilância, fizeram algumas recomendações poucas, com 15 dias nos liberaram a funcionar. E elas nos fiscalizam semestralmente, inclusive tiveram aqui agora em junho. A gente está no caminho certo, não tivemos nenhum caso de infecção, e eu acho bom a fiscalização da vigilância, porque elas te orientam a trabalhar corretamente e com maior segurança para o nosso usuário, né? Isso aí. E nesse período de 1 ano, doutora, já de funcionamento, quais foram as cirurgias mais comuns ou que mais aconteceram aqui no Hospital Dia Venda Nova? A vasectomia, como te falei, para o homem, o implante do DIU, a curetagem, né, da mulher semiótica, inclusive hoje nós já tivemos, a postectomia, que é a cirurgia de fimose, a biópsia de próstata guiada com ultrassom,
né? Porque nós temos um aparelho de ultrassom para dar suporte ao cirurgião e para dar suporte ao anestesista, caso eu precise, e que também pode estar lá para ser feito exames externos, né? Mas o nosso maior objetivo desse aparelho de ultrassom é para dar suporte ao cirurgião e ao anestesista. Então as mais comuns foram essas. Fizemos também muitas plásticas ano passado, muitas próteses de mama e pálpebras, cirurgias de pálpebra. Então é assim, doutora, hoje o Hospital Dia, ele tem assim uma rede com os seus médicos que vão lá fazer a cirurgia ou não? Por exemplo, em outro município há um médico que recomenda uma cirurgia aqui. Ele vem de outro município fazer, pacientes de outros municípios também podem vir? Sim, o nosso objetivo é abrir o espaço para toda a população e toda a população médica. Hoje nós temos médicos de Castelo que fazem procedimentos aqui com a gente. Posso citar o nome? Pode, claro. Uhum. Nós temos o Dr. João Sasso, cirurgião, que vem aqui, quinzenal, à medida que ele tem paciente. O Dr. Marcos Braga também, que é cirurgião. E a doutora Simone Pedruzzi, que é a dermatologista. A doutora Simone Pedruzzi, ela vem de 15 em 15 dias. Ela é padronizado já, os horários dela, o dia dela. E os outros vêm à medida que eles têm pacientes. Inclusive ontem, o Dr. João Sasso me falou que tem uma vasectomia para fazer aqui semana que vem. Então está aberta a qualquer profissional, seja da cidade ou das cidades ao redor. A única coisa que a gente faz é verificar se aquele profissional realmente é médico credenciado, cadastrado no CRM, naquela especialidade, porque a gente preza muito pela segurança e qualidade do paciente. Doutor, esse conceito de hospital dia, ele também acaba sendo uma alternativa para desafogar a demanda dos grandes hospitais, não é isso? Com certeza. Esse também é um dos objetivos, porque o objetivo é que o hospital geral fique com leitos para cirurgias de alta complexidade, para os traumas, para os acidentes, para as UTIs, e não ocupe o seu centro cirúrgico ou então os seus leitos com procedimentos pequenos, né? Que são procedimentos rápidos. Então, o objetivo é ser uma parceria do hospital geral, entendeu? Para poder contribuir para a liberação de leitos. Tal dia ele veio para somar e não para ser concorrente. Então, doutora, explanamos bem aí sobre anestesia, né, sobre intervenções cirúrgicas, conhecendo também esse novo conceito que é de hospital dia, que está aqui na nossa região já faz 1 ano. E é isso, gostaria que agora a senhora fizesse as considerações finais. Sim, completando a frase anterior, nós temos dentistas atuando lá com a gente, inclusive dentistas de Castelo, alguns dentistas aqui do município que eu esqueci de falar, peço desculpa. Temos alguns dentistas bem parceiros nossos, tipo o Dr. Jean Celotti, doutora Amanda, mas todos os dentistas estão convidados e é muito bom para eles. Bem, as considerações finais é o seguinte, nós estamos aqui em Venda Nova, localizado ali no edifício Perim Center, no 5º andar, no prédio onde tem o Banco do Brasil, o Banesp, da Imagens ali embaixo, né? E nós somos uma segunda alternativa para a região de Venda Nova. Nós estamos preparados para fazer o pré-operatório, que são a consulta com anestesista, com cardiologista, laboratório, né? Então, são os exames de sangue, e o pós-operatório, pós-cirúrgico, com toda a segurança. Tá? O nosso centro cirúrgico, ele tem uma estrutura de um centro cirúrgico de um hospital geral, tá? E nós estamos aqui então como uma segunda alternativa. Nós não estamos aqui para substituir nenhum hospital convencional. Os hospitais gerais, convencionais, tipo o Padre Máximo, né? Eles ficarão cada vez mais concentrados na alta complexidade, como eu falei, traumas, UTIs. Então nós não somos concorrentes, nós somos uma segunda alternativa, nós somos uma somatória. E eu considero a comunidade de Venda Nova e região privilegiada, porque é uma ideia moderna. Vitória, se você pesquisar, você só tem 2, considerando o Hospital Unimed, que trabalha como hospital dia também uma parte, então você só tem 3 hospitais dias. Nós somos o primeiro hospital dia da região sul serrana do estado, então acho que Venda Nova está assim, parabenizado assim, com esse serviço que a gente está aqui para poder oferecer para
para o nosso usuário. Doutora, sempre quando eu entrevisto algum médico, eu gosto de tocar no assunto do setor de saúde como um todo em Venda Nova, e a senhora, como já atua aqui desde a década de 90, não é isso? Uhum. A senhora acompanhou esse crescimento do setor de saúde do nosso município, que hoje ele reúne uma gama de profissionais, de consultórios, de clínicas. Temos o Hospital Padre Máximo como base, ou seja, a Venda Nova hoje pode ser considerado um polo de saúde na região serrana, não é? Com certeza, né? Venda Nova sempre foi uma cidade diferenciada na saúde, né? Como eu te falei, a saúde pública municipal sempre foi excelente. Como eu já comentei, desde 2007 ela implanta a consulta pré-anestésica, uma coisa que acho que poucos municípios no estado implantavam. O Hospital Padre Máximo, os profissionais dali sempre defenderam a qualidade, a satisfação, o bom atendimento, né? E a boa medicina. Sempre foi uma referência, hoje mais, né? Porque hoje tem alta complexidade, tem UTIs, vieram mais profissionais de fora, né? Bons profissionais, né? Então, Venda Nova é uma referência na região, tanto o Hospital Padre Máximo, tanto meu Hospital Dia agora, como o serviço público e os profissionais que atuam nos consultórios e clínicas particulares. A maioria é um pessoal muito capacitado, com muito boa qualidade. Eu, como médica, hoje, o que eu posso fazer de consulta aqui, eu faço aqui. Apesar de eu ficar 2-3 dias em Vitória, eu priorizo fazer o meu atendimento aqui. E não é lá só no meu Hospital Dia, não. Eu faço com outros colegas. Então, eu acho assim que sempre foi bom, tá melhor, cresceu muito nesses anos, mas sempre com muito respeito ao usuário, com muita qualidade, com muita segurança. Então, assim, toda a área da saúde de Venda Nova está de parabéns. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco na 107.1 Rádio FMZ, e também agradecer a nossa convidada, doutora Maria Luzia Vargas Pinto. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Désio, eu que agradeço a oportunidade de poder colocar o que é o Hospital Dia aos ouvintes, né, da FMZ, a toda a administração da rádio, somos parceiros, fazemos, né? E você já foi lá no Hospital Dia conhecer, e convido a toda a população, mesmo que não precise de atendimento, passa lá para tomar um cafezinho, para conhecer, porque quando você conhece, você vê, você acredita no que você está ouvindo, né? Então, obrigada a todos por essa oportunidade e estou à disposição. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.